Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Orar, ovelha querida do Senhor, Deus te abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira. Que você possa ter um final de semana extraordinário em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a bênção de Deus seja abundante sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Que bom poder estarmos juntos nessa série Orações que derrotam demônios. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está fazendo no seu lar, na sua casa, na sua família. Se você é novo por aqui, convido você a rever as outras lives, os outros conteúdos, para que você possa entender sobre o assunto que estamos tratando, que você possa fazer as pautas de renúncia, as orações que têm sido feitas. Deus te abençoe poderosamente, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, que você possa ativar a sua melhor versão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Shabbat Shalom a todos, um excelente sábado, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E hoje nós vamos fazer a oração lançando as flechas do Senhor. Orações essas que estão nas Escrituras. Se você quiser anotar os versículos, se quiser voltar, vai ficar gravado, você pode estar retornando e fazendo essas orações com consciência, com fé, com entendimento. Tenho certeza que Deus vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu ambiente por meio da palavra, pois nós estamos orando a palavra do Senhor, Espero em Deus poder estar sendo um canal de bênção para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, que você possa enviar esse vídeo para mais pessoas, você possa compartilhar, você possa realmente enviar para alguém que esteja precisando. Em nome de Jesus, a bênção de Deus ela é para todos, ela alcança todos, indistintamente, porque Deus ele é interessado em te abençoar ricamente com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos falando sobre cura interior também. Hoje nós vamos tratar sobre o mapeamento espiritual. O que é um mapeamento espiritual? Confissão inteligente. A gente vai falar sobre isso e logo após nós estaremos fazendo a oração aí, lançando as flechas do Senhor em nome de Jesus. Mapeamento espiritual. O que é o mapeamento espiritual? O mapeamento espiritual é o processo de encontrar as verdadeiras causas relativas aos sintomas que são apresentados por aqueles que estão em busca de libertação. Lembrando que a libertação ela só acontece na vida de quem já confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, teve os seus pecados ali perdoados pela cruz do Calvário, se apropriou da salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, frequenta uma comunidade cristã, participa da mesa do Senhor, está em comunhão com uma igreja, com a família de Cristo, faz parte da família de Deus, é alguém que tem muitas vezes uma autoridade espiritual sobre ele, está submissa a uma autoridade pastoral, é para quem realmente já é convertido no Senhor Jesus e agora está nesse processo de libertação. Pois a salvação ela é indistinta para todos. A salvação ela é para todos. E a libertação é para aqueles que já têm o seu nome escrito no livro da vida. Para aquele que já é um convertido. Aquele que realmente se apossou dos benefícios da cruz de Cristo. Fez a confissão, confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Passou pelas águas batismais, confessando ali os seus pecados. Declarando de forma pública que agora você está morto para o pecado e agora vive para Deus. É isso que o batismo vem trazer para nós. Participa da mesa do Senhor, come do pão, bebe do suco. Ou seja, para a pessoa que já é cristã, já é convertida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a salvação ela é para o ímpio, mas a libertação ela é para aquele que está no caminho de santificação, pois faz parte desse tripé. Você tem a justificação. O que é a justificação? É o ato de eu ser justificado do meu pecado, ou seja, eu não sou mais condenado pelo meu pecado. A santificação, eu estou sendo liberto do poder do pecado. E a
E a glorificação é: eu serei salvo, serei liberto do quê? Da presença do pecado. Não terei mais que lutar contra o pecado constante na minha vida, porque eu estarei na glória glorificado com Cristo. Então, ou seja, os 3 tempos da salvação: fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então você tem a justificação, que te liberta, né, que te perdoa do quê? Da condenação do pecado. É um ato onde Deus declara eu e você justos diante do tribunal de Deus. E a santificação: eu estou sendo liberto, estou sendo salvo do poder do pecado constantemente, com a ajuda do Espírito Santo, por meio da palavra, não é? Do andar, né, realmente no Espírito de Deus, e a glorificação, que se dará com o arrebatamento da igreja, aqueles que irão encontrar com Cristo nos ares, onde nós seremos aí salvos da presença do pecado, do poder do pecado que atua em nós. Essa é a nossa certeza, a nossa garantia. Então nós temos os 3 tempos da salvação: fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Tudo mediante o sacrifício de Cristo, que foi proporcionado por Deus antes mesmo da fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o mapeamento ele é a estrada que liga aí, né, os sintomas às verdadeiras causas. Então a batalha espiritual, você tem ali o confronto direto com o inimigo, com as entidades espirituais que atuam, e você tem o outro passo, que é a libertação, que vai lidar com a causa. Então você tem o enfrentamento direto com as hostes malignas, e você tem também a libertação atuando o quê? Na causa. Qual foi a causa que deu legalidade para que aquele espírito, para que aquela enfermidade, aquele problema viesse alojar, estar agindo na minha e na sua vida? Então você tem os 2 tempos. Você tem um, que é o confronto direto, que é a batalha espiritual, e o outro que é, né, a libertação, que vai lidar com a cura interior, com a cura da sua alma, essa limpeza daquilo que te dominava, você agora vai passar a dominar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A interpretação correta dos sintomas, né, através do mapeamento, deve nos levar o quê? A verdadeiras causas de quê? De perseguições espirituais. Então, quando existe um sintoma evidente de perseguição espiritual ou maldição, certamente existe uma causa que sustenta ela. Precisamos então ir até a raiz para ver o que está acontecendo, onde está essa causa, qual é a raiz desse problema. Então, falhas nesse processo compromete aí realmente o resultado de uma verdadeira e satisfatória libertação. Infelizmente, nós temos pessoas no nosso ciclo de igreja que não são libertas, são salvas em Cristo Jesus, né, aceitaram Jesus Cristo como único suficiente Salvador, mas vive uma vida ali de cativeira, né, de muitas coisas que sobrevêm à vida dela, ao lar dela, à família dela, e posteriormente também as futuras gerações dela também. Né? Um dos mais importantes aspectos da intercessão é o mapeamento espiritual. Então é fundamental o discernimento para quê? Para você pesquisar, rastrear a história pessoal, muitas vezes familiar, né? Ou seja, hereditária. Então também você precisa também, né, mapear também né, territorial, né, as feridas, os traumas, os pecados, né, que são repetitivos na vida da pessoa, valores invertidos que expressam, né, a identidade do principado local que atua ali, né, as alianças quebradas, né, as profecias, os legados demoníacos, crimes relevantes, né, e muitas vezes derramamento de sangue por meio de abortos, né, homicídios que foram praticados e não foram confessados. E precisa ser confessado, precisa realmente ter um tratamento para que haja realmente uma libertação e para que esses espíritos não tenham legalidade na sua vida e posteriormente também legalidade, né, nas suas gerações futuras, não é? A confissão inteligente, que é um outro aspecto também do mapeamento espiritual. Quanto melhor um sintoma ele é mapeado, né, mais inteligente e precisa, torna-se o que? A confissão e a intercessão. Então a confissão inteligente ele é o aspecto mais importante da intercessão. Então eu preciso realmente, né, mapear bem, né, precisa essa confissão precisa ser realmente muito bem feita,
para que realmente haja uma intercessão e seja quebrado, né, na minha e na sua vida esse ciclo, em nome de Jesus. O sucesso de uma libertação depende, né, do diagnóstico certo, certeiro, né? Então o mapeamento espiritual nos conduz o quê? Com profundidade ao diagnóstico correto, né, que nos permite fazer intercessões com opção inteligente, objetivas e fulminantes, com resultados precisos. Realmente darmos um basta nisso, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida das nossas futuras gerações. Porque a maldição, uma vez lançada lá atrás, não tem como ela ser quebrada, ser anulada, pois foi uma semente que foi plantada. E agora essa semente está germinando e está dando seus frutos, infelizmente. Mas a partir de nós, agora, nós temos a oportunidade de quebrarmos isso em nome de Jesus na vida dos nossos filhos e na nossa vida também. Minimizarmos aí os efeitos dessas causas que foram colocadas lá atrás sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, áreas que precisam ser mapeadas, você tem, primeiro, campo de herança. Nesse campo a gente analisa tudo que envolve, né, a história familiar, a história pessoal, até, né, a idade da razão, como abusos, injustiças, cadeias pecaminosas, traumas que obedecem ali o mesmo padrão de atividade, feridas, machucados que estão ocultos. Você precisa, né, analisar essas áreas, aí, mapear essas áreas, né, do campo da herança. Você tem o passado genealógico, né, numa esfera de terceira ou quarta gerações, né? A libertação ela envolve um confronto direto com espíritos malignos que se alojaram que na árvore genealógica, do seu lado, da sua casa e da sua família. Porque Êxodo 25 diz que eu, Senhor, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então não é o diabo, não é Satanás, mas é o próprio Deus, porque a maldição ela tem um sentido de que de denunciar o pecado, de realmente, né, expor que há um pecado, há uma iniquidade que precisa ser o quê? Quebrada, precisa ser cancelada, destruída, né? Outro tópico também que nós temos é a história da concepção. Então é necessário, na área da libertação, realmente a libertação realmente eficaz, você analisar aspectos morais e espirituais do campo da concepção. Se a criança foi planejada ou não, né? Se é fruto de um relacionamento amparado, né, pela aliança do casamento, ou se foi gerada na imoralidade, fora do casamento, não é? Brechas na concepção podem delegar aos demônios o quê? Um direito de perseguição. São pessoas que não resolvem o seu problema de casamento, não resolvem o seu problema, não querem realmente assumir, né, a sua função, a sua posição de casados legalmente, querem viver amaziados. É um perigo muito grande, tanto para esse casal, como também para os seus filhos e para as suas gerações posteriores. Então precisa ser analisada a causa disso, para ser quebrado isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem também o histórico de gestação. Nesse momento é necessário analisar aspectos morais e emocionais, ou seja, a escolha do nome da criança, o que levou pela mãe e o pai a escolher o nome daquela criança, não é? Você tem a rejeição ao sexo da criança, isso também pode abrir brechas também, palavras de rejeição, intenção de abortar a criança, se houve consagração da criança a alguma entidade, ou muitas vezes a algum suposto santo, principalmente quem vem deste mundo católico, do catolicismo romano, de dar nome aos seus filhos num certo dia, consagrar aquele dia, consagrar aquela criança, aquele suposto santo daquele dia, porque esses santos nada mais são do que demônios, são espíritos malignos que atuam ali enganando essas pessoas. Então vai começar um ciclo vicioso que precisa ser quebrado na vida dessa pessoa. Então essa criança tão inocente, tão indefesa, ela é entregue às trevas, ao domínio das trevas, e isso precisa ser quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que é analisada, você tem histórico de concepção, histórico da gestação, o parto precisa ser analisado também, para analisar o quê?
analisar os traumas que foram realizados ali, que aconteceram ali, consagrações espirituais que muitas vezes aconteceram naquele ambiente. Você não sabe quem é o médico que estava atendendo, você não sabe quem é o obstetra que estava fazendo ali, né, aquela cirurgia, você não sabe o técnico de enfermagem que estava trabalhando ali, você não sabe qual é, né, o nível espiritual, a relação espiritual da enfermeira que estava presente, das pessoas que estavam presentes naquele lugar, porque infelizmente hoje nós temos, né, pessoas a serviço de Satanás em todos os setores da vida. E um dos setores que eles mais procuram é o setor de quê? É o setor de obstetra. Então, ali onde tem as crianças, elas estão ali, são pessoas que estão consagrando de forma consciente, né, os filhos que são gerados naqueles lugares. Já parou para pensar nisso? Não é? Por isso a importância de você consagrar os seus filhos, apresentar os seus filhos, orar para os seus filhos em todos os momentos da vida. Né? Principalmente se você vê aí, para você que está, né, quem sabe está, né, gestando aí, está próximo a dar à luz a uma criança, que você possa a partir de agora pedir ao Senhor que encaminhe, né, um médico que seja cristão, que seja uma equipe médica que tenha compromisso com Deus, que Deus vai na frente direcionando aquele parto em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você não possa dar brecha no mundo espiritual, porque não depende de você, mas a outra pessoa ela está em conexão com o quê? Com o reino das trevas. E se você não está em conexão com o reino da luz, automaticamente você está o quê? Você está exposto a esses tipos de influência. E o seu filho, o seu pequenino, o seu bebezinho pode ser exposto a esses espíritos malignos por meio dessas pessoas que são agentes de Satanás. São agentes das trevas, trabalhando 24 horas para ter o quê? Para acabar com você, com o seu lar, com a sua casa e com a sua família. Para que você possa ver como a libertação ela é uma área ampla e precisa ser trabalhado isso nos círculos religiosos, dentro de nossas igrejas, com muita seriedade e com muita cautela. Então, precisa ser analisado o parto, analisar os traumas, consagrações que possivelmente podem ter sido feitas, consagrações que foram feitas muitas vezes pelos próprios pais, pelos genitores, consagrações que foram feitas por algum familiar, ou até mesmo por algum funcionário, por algum, né, médico, alguém ali, profissional da área da saúde, que veio consagrar aquela criança já no parto, consagrando ela a espíritos malignos. Então eu e você precisamos estar atentos a isso, em nome de Jesus. Outra coisa que precisa ser analisada no mapeamento espiritual para a libertação é a história da infância até a idade da razão, né? Esse histórico aí da infância até a idade da razão, né? Então você tem o que? Abusos emocionais, abusos sexuais, abandono, consagração, né? Muitas vezes crianças que foram, né, batizadas ali, né, foram colocadas legalmente, dando legalidade para aqueles ídolos, para que de ídolos não tem nada, mas são demônios que agem por trás, né? Parece bonito aquele batizado, aquela coisa toda, mas estão sendo consagrados a espíritos malignos, a demônios que estarão tendo legalidade para agir na vida daquela criança. Precisa ser cortado, precisa ser quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes há entidades, né, malignas que vêm desse campo do espiritismo, do candomblé, da umbanda, quimbanda, e outras coisas mais, que realmente dão os seus filhos para demônios, literalmente, e quando vêm para Cristo, têm os seus pecados perdoados, estão aptos a ir para o céu, mas ainda as suas vidas estão presas, não conseguem romper, vivem num cativeiro. Precisa ser quebrado isso em nome do Senhor Jesus, porque a cruz de Cristo ela nos dá acesso à salvação, mas as bênçãos, as benesses, elas não são automáticas. Eu e você precisamos nos apropriar disso, nos apropriar das bênçãos que são subsequentes à salvação. Elas não são automáticas na nossa vida, nós precisamos tomar posse delas, realmente assumirmos a nossa responsabilidade para com a cruz de Cristo e pegar um pacote completo, não é? Precisamos pegar um pacote completo da salvação que é dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra coisa que é analisada, que é mapeada numa boa libertação, é o campo da responsabilidade pessoal. O que é isso, pastor? É quando é analisado as escolhas conscientes que foram feitas no aspecto emocional e espiritual.
São pessoas que emocionalmente, né, e espiritualmente conscientes, elas abrem brechas, elas abrem portas, dão legalidades na sua vida para que espíritos malignos possam agir e atuar na sua vida, querendo ter alguns benefícios: prosperidade, riqueza, fama, glória, reconhecimento e coisas mais, né? Então elas abrem, né, a legalidade na sua vida, abrem ali, muitas fecham o corpo, né, abrem suas vidas para quê? Para que essas entidades, esses espíritos malignos possam atuar na sua vida. Então isso precisa ser quebrado e desfeito na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem também o campo da territorialidade. O que é isso? O campo da territorialidade é analisar o que? As injustiças, é analisar os crimes de sangue que acontecem, né, ou aconteceram no ambiente territorial onde aquela pessoa reside ou onde ela residiu. Ela não sabe muitas vezes. Então você, e aqui serve de alerta para você que tem o hábito de ficar mudando de casa constantemente, porque ainda Deus não abençoou você com a sua casa própria. Então, quando você aluga uma casa, você não sabe quais são as entidades espirituais que estão naquele barracão, que estão naquela casa. Você não sabe os tipos de moradores que moravam ali, quais foram os pactos espirituais que foram feitos naquele lugar. Aí você vem, você entra, você é filho de Deus, aí você depois não entende por que você está passando por prova, por lutas, coisas que você assim, pô, mas isso não acontecia, agora está acontecendo, porque você não foi suscetível ao mundo espiritual. Você não estava ligado em Cristo no mundo espiritual. Você acha que é simplesmente o quê? Uma casa, é simplesmente um ambiente físico e tal, mas você não conhece. Talvez ali aconteceram abortos, ali talvez aconteceram homicídios, ali palavras de maldição foram liberadas. Então, ou seja, abriu portais dimensionais naquela casa, naquele lugar, e espíritos malignos estão agindo ali. E como você não é suscetível a isso, você não tem essa seriedade para com Deus, você é mais um participante de culto, você simplesmente participa, você é mais um ali, você é mais um membro, então os espíritos vão começar a agir. E você, uma hora ou outra, você vai acabar de maneira emocional e espiritual dando brecha, dando legalidade para que aqueles espíritos que atuavam ali agora falam: opa, agora temos gente nova, temos carne nova no pedaço, vamos recomeçar o nosso trabalho agora. E eles vão começando aos pouquinhos, vai começando aos pouquinhos, vai começando aos pouquinhos, vai minando as suas energias, vai minando as suas forças, até que eles realmente vão se acomodando e a sua vida não será mais a mesma, infelizmente. Infelizmente. Então você precisa tomar muito cuidado com o mundo espiritual, pois ele é real. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é real. Então, eu não sei se é isso que você está passando, mas você precisa fazer aí, quem sabe onde você está morando, uma limpeza espiritual. Você precisa realmente fazer uma limpeza, algumas renúncias. Você não sabe o que aconteceu aí. Você não sabe o que aconteceu no quarto onde você está dormindo. Você não sabe o que aconteceu na cozinha, na sala, no banheiro. Você não sabe de nada espiritual. Então você comece a orar ao Senhor para que o Espírito de Deus possa te revelar e te dar visões do que aconteceu nesse ambiente, do que aconteceu, quais foram as palavras que foram realizadas aí, e você possa, né, cancelar essas palavras, renunciar essas palavras, realmente fazer um processo de libertação de ambiente onde você mora e você possa realmente fluir aonde você mora aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos agora orar ao Senhor, né? Nós estamos nessa série Orações que derrotam demônios. Nós estamos em uma batalha espiritual, no mundo espiritual, e nós estamos fazendo como Jesus. Nós estamos vencendo pela palavra de Deus. Nós estamos guerreando por meio da palavra de Deus. Viu? Então você pode ver os outros vídeos, você pode assistir, você pode lá voltar lá, parar, anotar os versículos, fazer a oração de acordo com o Espírito de Deus te direcionar, mas não deixe de fazer essas declarações em alto e bom som. Declare no ambiente onde você está, declare no mundo espiritual onde você está, que hoje nós vamos lançar as flechas do Senhor, orações que estão na palavra de Deus. Bem? Vamos então orar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido,
Pai, neste momento eu quero, Deus, me revestir de toda a armadura de Deus. Eu cubro meu lar, a minha casa, a minha família, os meus filhos. Pai querido, os meus irmãos que estão agora, me vendo agora, Senhor. Esses que foram tocados pelo Teu Espírito. Pai querido, em nome de Jesus, nós vamos agora, ó Deus, lançar as flechas do Senhor. Flechas que serão lançadas contra os nossos inimigos. Pois a nossa luta não é carnal, mas espirituais. Não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores e hostes que atuam nas regiões celestes. Nós queremos que o Senhor lance agora das suas flechas contra tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, nos impedir de prosperar, de romper e de ativar a nossa melhor versão. Pai, em nome de Jesus, nós vamos orar agora, vamos declarar agora em nome de Jesus. Lanço a flecha do livramento do Senhor em minha vida, meu lar, a minha casa, a minha família, de acordo com 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. Coloco as tuas lanças agora, coloca as tuas lanças afiadas no coração dos reis inimigos agora, em nome de Jesus, de acordo com Salmo 45, verso 5. Ordena e lança agora tuas flechas contra os meus perseguidores, os perseguidores da minha família, do meu lar, da minha casa, do meu casamento, do meu ministério. Salmo 7, verso 13. Pai, envia agora as tuas flechas e espalha os meus inimigos agora, de acordo com Salmo 18, verso 14. Faz os meus inimigos agora virarem as costas para mim e mira-os com teu arco, destruindo esses espíritos em nome de Jesus, de acordo com Salmo 21, verso 12. Lança as tuas flechas agora e destrua os meus inimigos em todas as áreas, na família, na saúde, nas finanças, no ministério, no espiritual, em nome de Jesus agora, no emocional agora, sejam destruídos, de acordo com o Salmo 144, verso 6. Envia as tuas flechas para fora agora, contra os meus inimigos, de acordo com o Salmo 77, verso 17. Envia as tuas flechas de luz contra o reino das trevas agora, de acordo com Abacuque 3 e verso 11. Envia, Senhor. Meu Deus, amontoa males e esgota as tuas flechas contra os meus inimigos agora, de acordo com Deuteronômio capítulo 32 e versículo 23. Lança as tuas flechas sobre eles e eles serão feridos imediatamente. Todo espírito sorrateiro, de acordo com Salmo 64, verso 7. Que a tua flecha vá como relâmpago contra os meus inimigos agora. Zacarias capítulo 9, versículo 14. Quebra os ossos deles e atravessa os meus inimigos com as tuas flechas agora, de acordo com Números 24, verso 8. Atira agora, Senhor, contra os teus inimigos, meu Deus, contra os inimigos da igreja, com as tuas flechas, de acordo com Salmo 64, verso 7. Meu Deus, deixa a tua marca em meus inimigos com as tuas setas, de acordo com Lamentações, capítulo 3, versículo 12. Meu Deus, em nome de Jesus, faz as tuas setas claras e lança a tua vingança contra os inimigos agora, de acordo com Jeremias 51, verso 11. Pai, em nome de Jesus, eu me aproprio dessas bênçãos. Pai querido, das flechas do Senhor, que elas sejam direcionadas contra tudo aquilo que vem contra o teu propósito, contra tudo aquilo que vem tentar me parar, paralisar, sejam desfeitas, sejam destruídas pelas tuas flechas agora, flechas de fogo agora, fogo consumidor. Meu Deus, vem em nome de Jesus, lança as tuas flechas agora, flechas de luz onde há escuridão, flechas de, meu Deus, de abundância onde há escassez, de prosperidade onde há, meu Deus, ausência de necessidade. Pai, em nome de Jesus, sejam lançadas agora as tuas flechas, as flechas do Senhor, pois tu és o arqueiro de excelência. Meu Deus, vai destruindo agora. Pai querido, em nome de todo espírito sorrateiro, todo espírito que atua, meu Deus, das noites, no dia,
Pai querido, contra toda influência, seja da lua, das estrelas ou do sol, Pai querido, que sejam lançadas agora em nome de Jesus as tuas flechas, flechas como que de fogo, que destrói, que despedaça agora, sejam destruídos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que você receba em nome de Jesus, que essas flechas sejam direcionadas contra os teus inimigos, pois essa luta, essa peleja não é sua, quem vai pelejar é o Senhor, pois a vingança pertence ao nosso Deus. Deus te abençoe, um beijo no coração, até o nosso próximo encontro aqui, orações que derrotam demônios. Participe conosco dessa série, que Deus te abençoe, deixe o seu comentário, o seu testemunho, o seu pedido de oração, viu? Envie para mais alguém, você possa compartilhar com mais alguém, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no coração, ao infinito e além, e ative a sua melhor versão em Cristo Jesus, o nosso Senhor.